Com vocês, programa Girassol no Ar. A apresentação, Ellen Afonso. Boa noite a todos e Girassol está no ar. Fevereiro, começamos com todo vapor, com uma entrevista que vai ser incrível logo. Olá, gente! Boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais uma programação do nosso Girassol no Ar, fevereiro, né, Ellen? O mês está passando rápido, o ano já está indo, né? E quero fazer um convite para vocês que nos acompanham aqui ao vivo pela 770, também que queiram nos acompanhar pelas redes sociais, anota aí, segue as nossas redes sociais, que é a seguinte: no YouTube, Girassol no Ar. Qual que é o nosso Instagram? Girassol no Ar. Olha, o Instagram está com promoção lá, hein, gente? E também o nosso WhatsApp, que é o 43 99632 6441. E para vocês que estão sintonizados aqui na 770, para mais de 70 cidades, o nosso abraço, o nosso carinho e nossa gratidão por nos acompanhar. E se você quer conhecer a Ellen, vai lá, gente, segue o Instagram dela. Obrigado para todos vocês que atendem o nosso pedido. A gente pede aqui para vocês seguirem, vocês vão lá. As nossas redes estão crescendo, então muito obrigado, né? A rede social da Ellen é a Ellen Afonso. Ellen se escreve com 2 L's, Afonso com 2 F's. Vai lá, segue ela, fala que você ouviu o recadinho aqui na nossa programação. E eu sou o Wellington Devec. E Ellen, hoje a gente tem convidado, hoje? Com certeza, temos a doutora Miriam, que logo vai falar um pouquinho sobre coluna. Quem aí tem uma coluna boa? Acho que ninguém, né? Meu Deus do céu, eu já até desisti da minha já, né? Bom, gente, então na programação de hoje, como vocês viram, nós temos convidado, nós temos abraço, nós temos promoção, enfim, fica ligadinho aqui, a nossa programação está recheada. Com certeza. Em fevereiro, estamos relembrando as principais notícias de 2025. Então vamos de utilidade pública. Neste mês o nosso programa está sendo gravado, pois eu acabei de ser mamãe, gente. Ainda estou aqui no forninho, mas a expectativa é que ele venha no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. Então, estamos gravando esse programa, mas com muita novidade para vocês, hein? E o meu amigo Devec vai começar falando a primeira utilidade pública. Pois é, gente, nesse mês aqui estamos lembrando os principais fatos, né, como a Ellen falou, e ficou aqui para a gente lembrar hoje de um fato que marcou a vida do cambeense no ano passado. A Praça do Senhor Wilson. Todo mundo ali do Jardim Silvino 2 conhecia, né, carinhosamente o Senhor Wilson, né, a família dele, que é uma família tão especial, tão carinhosa, né? E aí no ano passado, a vereadora Ellen Afonso propôs um projeto em parceria com o vereador Galego, que reconheceu e homenageou o nosso saudoso Senhor Wilson, né? Dando o nome dele a uma praça. E essa praça ali no Jardim Silvino, gente, era uma praça que o Sr. Wilson cuidava com muito carinho, né, Ellen? Passava ali, a Ellen conhecia bastante ele, ela sempre falava que ela passava lá, ele estava lá limpando, varrendo, cuidando das plantinhas, né? Então foi feita uma homenagem ao Sr. Wilson, né? A sua família também, né? No ano passado. Então ficou registrado esse carinho aí, dando o nome dele a essa praça que ele sempre cuidou. Eu registro aqui os parabéns porque é uma sensibilidade. Quando a pessoa reconhece uma outra pessoa, é um ato de simplicidade, é um ato que você reconhece um bom feito de alguém, né? Então aí demonstra que os nossos vereadores estão atentos e reconhecendo todo o nosso povo de Cambé. Então, parabéns. E entre tantas outras coisas, né, a vereadora também reconheceu aí como homenagem, né, não só ao Sr. Wilson, mas tivemos outras também. Nós tivemos o reconhecimento de ruas, né, aqui de Cambé também, né, que dando nome aí ao condomínio, Campos do Conde, proximidade, o Vale bem grande. Exatamente. Então, esse foi um fato aí que marcou 2025. E vamos para a próxima. A gente não podia deixar de falar a nossa querida saúde. E hoje, especialmente com um
foco na atenção primária e o fortalecimento dos serviços básicos do SUS. Ampliação e consolidação da atenção primária à saúde, cobertura ampliada. O Paraná superou a meta anual de cobertura da atenção primária, alcançando 85% da população atendida pela atenção primária, acima da meta planejada para o período. Isso reflete maior acesso aos cuidados básicos de saúde, prevenção e acompanhamento contínuo da população. Mais profissionais e reforço no programa Mais Médico, inserções de novos médicos no estado. Olha que avanço! O programa Mais Médico trouxe vagas adicionais para o Paraná, com 158 vagas de cobertura e 106 municípios e reforço da presença médica em áreas vulneráveis. Isso fortaleceu diretamente a atenção primária, reduzindo o tempo de espera por consultas e melhorando a oferta de cuidados essenciais. Então, a nossa rede de saúde cada vez tem ampliado mais. A gente sabe que ainda não é o suficiente, porque do mesmo tempo que ampliamos a equipe médica, também a nossa população vem crescendo gradativamente. Então, essa é a nossa última utilidade pública. Tem muita notícia boa, mas a gente trouxe as principais, que no próximo programa tem mais utilidade pública. E a minha convidada, a doutora Miriam, já está aqui. Quem está nos acompanhando pelo Instagram, Facebook e também YouTube, já está vendo o rostinho da Miriam. Tenho certeza que muita gente já conhece ela. Quem mora em Cambé já deve ter passado algum dia por ela em algum momento da vida. Então eu quero contar um pouquinho quem é a doutora Miriam. Doutora Miriam Pizzi, fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia traumatologia ortopédica, especialista em tratamento da coluna vertebral e patologias relacionadas. E o nosso tema de hoje é cuidados no envelhecimento saudável da nossa coluna. Miriam, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-la aqui de coração. É um prazer estar aqui, Ellen. É um prazer trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês ouvintes, né? Com um tema tão especial, né? Assim, porque geralmente diz, né, que se você não vai sofrer dor na coluna, um dia você terá. Infelizmente, esse é o ditado, porque está muito relacionado atualmente com as posturas, né, mantidas por muito tempo, e é o que está acontecendo atualmente, né, com o avanço aí da tecnologia, smartphones, né, então serviços home office, até os carros de aplicativo. Então tudo isso vai influenciando na mudança dos nossos hábitos e nas dores das costas. Eu vejo que a gente acaba não reparando, né, na nossa postura diariamente. Sim, e isso está muito relacionado, uma curiosidade aí para vocês, pessoal. Já deixo a dica para ter muita cautela no uso do celular, porque nossa cabeça, né, ela pesa em torno de 4 a 6 quilos quando ela está alinhada aqui com o nosso corpo. E o que acontece muito, né? A gente pega o celular e faz a flexão aqui. E isso pode trazer de peso para a nossa sobrecarga aqui na nossa coluna de até 26 quilos, 30 quilos. Então, que a nossa coluna tem que suportar ali. Então, uma simples correção é colocar o celular na linha do horizonte ali e ir cuidando mesmo para não ficar muito tempo. Ô Miriam, nunca achei que minha cabeça pesasse tanto. Essa pra mim foi uma novidade. Gente, sou enfermeira. Mas essas pautas tão específicas, a gente não entra no mundo da enfermagem, só se a gente vai por essa área, né? Sim, exatamente, pesa. E aí a gente, dependendo dos nossos hábitos, né, ainda acaba sobrecarregando ainda mais. Por isso que atualmente, né, tem até a nova patologia que veio junto com a pandemia, que foi a síndrome do pescoço de texto, né? Então, por quê? Muito trabalho no home office, né? Então o pessoal muito ali na tela mesmo, e aí ocasionando mais hernias discais na cervical. E aí fica na mesma posição, né? Sim, é o que agrava nossas dores, né, na verdade. Porque antigamente, muito antigamente, qual que era o trabalho dos nossos pais, né? Trabalhos braçais, né? Serviço em roça. Então, as lesões geralmente aconteciam mais na lombar, que é onde o nosso corpo tem mais
mobilidade ali, né? E sobrecarrega mais também, né? Porque está ali no meio do corpo. Então, o índice de hérnia cervical era menor, porém agora já está mudando por conta de tudo isso, né? Nós estamos em evolução e a coluna vem sofrendo um pouquinho mais. Emília, desde quando que você começou a mexer com essa parte de coluna? Você se formou e já pensou, vou ser especialista em coluna ou não? Não, na verdade eu dei umas andadas aí na vida, né? A gente sempre não acha no começo a área nossa. E aí eu recebi o convite do Júnior, né, para trabalhar no Dr. Hérnia, que foi onde eu me encontrei, né? Eu sempre tive uma queda, porque a gente sai da faculdade, né, muito tempo geral. É verdade. Então dá para se trabalhar com muitas coisas. E aí a gente vai afunilando, né? Já trabalhei muito a domicílio, né? Trabalhava com todo qualquer tipo de patologia, né, relacionada à fisioterapia, mas a coluna foi a que sempre me chamou muita atenção por conta do índice, né, alto índice de dor. E outra, não é qualquer trabalho que você consegue aliviar um nervo, né? Então, quando a pessoa está ali com pressão com radiculopatia, o que acontece? O nervo está comprimido, né? Então, o nervo está obstruído. Então, a fisioterapia convencional muitas vezes não alivia isso, né? Porque a gente precisa fazer um trabalho específico de descompressão do nervo, né? E foi ali que veio a luz, assim, que é onde eu tenho que estar, né? Porque o paciente geralmente ele chega com muita dor, né? Incapacitado mesmo para andar, para fazer até as atividades diárias, né, em casa. É bem complicado para ele se movimentar, levantar da cama. E aí você vê a recuperação é muito gratificante, sabe? Então a gente vai se achando, né? E faz quanto tempo que você trabalha no Dr. Hérnia? Ali quase indo para 2 anos já. 2 anos que eu tô ali, né? Mas de formação eu tô desde 2012 já na área da fisioterapia e fazendo livro de dor, né? Porque graças a algum Deus nossa profissão está mais vista, né? Os médicos indicando mais, então evita-se muita cirurgia, né? Igual em casos de cirurgia por conta de coluna, nossa, a redução foi muito drástica, assim, graças a Deus, né? E quais os principais problemas de coluna? Os principais problemas de coluna atualmente, né, a gente sabe que tem alterações estruturais, no caso tem a escoliose, a hiperlordose, a corcunda, que é a hipercifose, mas atualmente a principal patologia da coluna que está gerando afastamento no trabalho é a hérnia de disco, né? Então, 90% dos casos dos pacientes que passam ali por mim, que reclamam, que queixa de dor nas costas, nós vamos fazer os testes específicos, fazer todo o acolhimento ali desse paciente e aí é onde nós vamos conseguir constatar, né, a compressão do nervo. Porque a dor de hérnia de disco é diferente de uma dor muscular, né? Então é uma dor que gera uma dor irradiada, né? Então, o paciente geralmente fala, dói meu pescoço e irradia até na ponta dos dedos das mãos, vem com formigamento, às vezes perda de força em casos mais graves. A mesma coisa a compressão ali na lombar, né, que o paciente já chega falando, ele é meu nervo ciático. Né? Então, 90% dos casos da compressão do nervo ciático está relacionado com a hérnia de disco nas últimas vértebras lombares. E a gente vê que é muito importante realmente essa parte de prevenção, ou descobrir o mais rápido possível. Meu esposo operou de hérnia na cervical tem 2 meses e meio, colocou 2 pinos, então a recuperação não é fácil, porque eu acompanhei e cuidei dele todo esse tempo. Meu esposo perdeu o movimento, chegou a perder mesmo o movimento do braço direito. E aí, quando perdeu o movimento, eu estava até infartando, porque foi do nada, porque ele não sentia dor. Ai, meu Deus. Aí fez vários exames e viu que era uma hérnia que estava pressionando essa região, C5 e C6, se eu não me engano. E aí fez 1 ano de tratamento com medicação, com fisioterapia, mas realmente o caso dele já estava mais avançado. Aí ele, com o remédio, voltou o movimento, mas ficou com formigamento, perda de força, não teve o que fazer, acabou tendo que realmente operar. Agora ele está bem, a força do braço voltou, mas ainda está no processo de recuperação, porque faz pouco tempo de cirurgia. E gente, vocês têm que se cuidar, porque olha, a cirurgia realmente não é fácil. Usar aquele colar cervical por 1 mês é muito difícil.
Eu sei o quanto que meu esposo sofreu e eu sofri, porque a gente que cuida, né? Sim, com certeza. E outra coisa, né, falando em cirurgia, nós sabemos que ao todo, assim, se a gente for mensurar as chances dos riscos cirúrgicos, né, as chances de cair numa falha cirúrgica, né, então é 40%. Então, às vezes, ali um procedimento invasivo, muitas vezes ele pode ser evitado. Com certeza. Né? Então, quanto a gente puder postergar isso e aliviar isso com um tratamento conservador, muito melhor, né? E isso eu ia te dizer, né? Em casos de cirurgia, é casos de condições mais graves, né? Igual você falou que seu esposo estava com perda de força, aí precisa fazer descompressão no nervo com urgência, porque senão fica com sequela, né? Então, e também disfunção vesical, né? Então, às vezes, uma das perguntas que eu faço lá é como que está o controle vesical mesmo, né? Para ir ao banheiro, fazer xixi, fazer cocô, porque isso tudo pode ter até essa alteração por conta da hernia discal. E quando tem essa alteração, a gente já encaminha o primeiro cirurgião com urgência, né? Então a gente não pode pegar um caso de paciente grave, né? Então, se está com formigamento, com dor, é a hora de procurar ajuda, né? Não deixe se agravar. Por conta de fatores de riscos também, né? A gente sabe de tudo isso que pode acontecer, né? Então, como você disse, melhor prevenir, né? Tratar o quanto antes, e sem contar que a dor é terrível, né? É incapacitante mesmo, né? E Miriam, por exemplo, quando alguém chega a travar, porque isso acontece muito, a gente vê muitos relatos, né? A pessoa tá andando ou tá fazendo algum exercício e trava da coluna. Quem essa pessoa deve procurar? Então, o principal aí é manter a calma, né? Manter a calma porque a dor, quando trava, é terrível, né? Eu já peguei muitos pacientes que não conseguem nem descer do carro, ele tá numa condição muito, né, com muita dor, chega a travar, né? Não consegue se movimentar devido a essa dor. Eu oriento a procurar, né, a doutora Erna ali. Nós temos mecanismos, nós temos, né, um protocolo aí rico em conhecimento. Nós estamos aí há 11 anos no mercado, fazendo livro de dores para quem tem dor nas costas, né? E procure ali ajuda. O tratamento ele é maravilhoso, né? Então eu falo que a gente segue aí o limite da dor do paciente para trazer alívio, né, e para trazer menos chances de recidiva, né? Porque a gente sabe que os hábitos posturais estão aí pesando, então o nosso tratamento ali ele não vai ser só ali, né, 3 meses, geralmente quando a pessoa tem uma hernia, mas nós acompanhamos esse paciente até um ano após esse tratamento. Para quê? Para fazer essa reeducação nele, né, para que ele evite que isso aconteça de novo, para que ele tenha meios de se educar, né, e de se policiar mesmo, né, de fazer as suas correções posturais, porque, gente, quando chega a travar é terrível. Então procure ajuda, né, não procure medicamento, porque muitas vezes não tem alívio aí, né. Às vezes o medicamento tem aquele alívio momentâneo. Eu trabalhei um tempo na UPA aqui em Cambé, chegava muito paciente realmente travado da coluna, tipo, tô trabalhando, eu travei, eu preciso andar. Aí a gente entrava com uma medicação para alívio de dor momentâneo e a nossa recomendação era: procure uma pessoa especialista para você tratar. Sim. Porque pronto atendimento vai ser um alívio na hora, mas tem o depois. O que eu vou fazer para não ter novamente? O que eu vou fazer para prevenir? Ou se de repente, olha, já tá grave, eu preciso fazer exames para ver como está essa situação. E Miriam, uma recomendação assim que eu vejo que a gente precisa espalhar mais essa informação. Quando uma pessoa chega a travar, sempre você vai ter aquele amigo que sabe tudo. E o seu amigo vai falar o quê? Vem aqui que eu vou estralar suas costas, que já vai melhorar, já vai colocar no lugar. Já ouviu falar isso, Miriam? Não, gente, olha, eu trabalho com coluna aí, né, já tem um tempo. Procure uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, que realmente está ali, né, que estudou, que tem embasamento científico, porque não é qualquer pessoa que pode se tornar sua coluna. Tem muitas estruturas ali vitais, né, que levam informação para o seu corpo, né, então tem que ter um cuidado, tem que ter uma cautela. E Miriam, quando a gente fala de coluna, eu percebo assim que mudou muito. Antes eram mais pessoas mais idosas que reclamavam mais de dor lombar. E hoje não, né?
A gente vê crianças falando de dor na coluna. Gisele, por quê? Sedentarismo. Se eu perguntar pra você, você brincou de bets, de queimado na rua, né? Nós tivemos essa infância saudável, né? De movimento, de atividade, de esconde-esconde, de pega-pega. Hoje em dia, atualmente, as crianças elas estão o quê? Também no smartphone. Então, o sedentarismo, né, junto com o quê? Quais são as principais causas de dores nas costas, de hernia de disco? É multifatorial. Então, assim, vem de genética? Sim, vem de herdade dos pais. Mas e aqui, fatores externos? É tudo isso, sedentarismo misturado com má postura, né? Carregar a bolsa pesada. Exatamente. Então, tem vários fatores que contribuem para essa dor, né? Então, a gente precisa ter um olhar também para as nossas crianças. Eu tenho um paciente ali que tem 19 anos, né? Você fala, mas é porque é obesa? Não, pesa 50 quilos. Né? Então, assim, por quê? Posturas inadequadas, né? E o sedentarismo. Então, como que a gente tem que prevenir isso? Atividade física. A chave do envelhecimento saudável é o fortalecimento, exercícios resistidos. Tanto que a minha orientação no pós-tratamento é que vá para academia, musculação, né? Ou pilates. O pilates também traz grandes benefícios para a coluna. Por quê? Ficar na mesmice, no sedentarismo não vai trazer ajuda. A gente tem que mudar nossos hábitos, mudar nossa rotina e ali nós do Dr. estamos ali para abrir, né, esse caminho. E Miriam, a gente realmente ouve falar muito bem da clínica de vocês. Minha mãe já passou por lá, tem um grande amigo, o William, que até hoje faz o tratamento, ele agora começou a fazer para academia. Sim. Ele tem gostado bastante do resultado, a minha tia também passou. E a gente vê quando a clínica realmente é séria. Sim. Porque tem muitos lugares também que tem todo aquele marketing, chega lá, não é isso. A gente tem que ver aonde a gente está indo, aonde a gente está depositando a nossa confiança. Porque mexer com saúde é muito sério. Sim. Às vezes a gente está indo para melhorar a coluna e a gente sai de um tratamento pior que entrou. Mas com certeza. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado. Aí tem dor nas costas, não é qualquer pessoa que vai poder te manipular. Você tem que procurar uma referência, né? Procure, gente. Hoje em dia você coloca o nome da pessoa lá na internet, você já acha todo o relatório dela. Né? Então, assim, se a pessoa estudou, se ela tem aquele embasamento, fique tranquilo, né? Você consegue ter hoje em dia mais acesso à informação. E não viva com dor. Né? Muitos pacientes meus chegam lá falando, eu tô com essa dor há mais de 2 anos, não sei mais o que eu faço. Então não se conscientize que essa dor é sua, não pense dessa forma, sabe? Tem tratamento. E outra coisa, eu tô ali e eu vou falar a verdade. O que eu falo para o meu paciente, você pode ter certeza que é o que realmente está acontecendo, né? Então eu não vou falar, se eu estou vendo uma alteração muito grave, muito estrutural, eu não vou falar, o senhor vai ficar 100% bom. Porque depois vai chegar no final do tratamento e vai ficar bravo comigo. Então a verdade é o que você tem que procurar, sabe? E não existe milagre, infelizmente, para a coluna que existe. É tratamento e é o quê? Você ter um olhar para o seu futuro, para o seu envelhecimento saudável, né? E também tudo vai depender da dedicação do paciente. Porque a gente tem toda uma recomendação, olha, faça isso, faça isso. Sim. O paciente vai cumprir isso? É uma questão, né? O tratamento poderia ser 90%. Se ele não está cumprindo as indicações, talvez vai ser um 40%. Sim. É porque eu falo muito, né? Terapeuta e paciente. Nós andamos juntos. Né? Então, quem vai se beneficiar mais? Não é só o paciente, eu também vou. Porque é uma alegria você que é da saúde, você ver uma pessoa chegando ruim e saindo bem melhor. Então, todos nós vamos se beneficiar. Então é isso que eu falo pra você que tá ouvindo, né? Sente dor nas costas, procure ajuda, não fique com essa dor. Outra coisa, não tome medicação por conta. Tá muito em alta essa parte. Olha, eu tomei essa medicação que salvou minha coluna. A medicação é temporária, vai aliviar a dor, mas não a condição que tá te fazendo levar isso. Porque na verdade é o que acontece, né? Eu sempre dou o exemplo que nossa coluna é como se fosse um prédio, né? Então o alicerce do nosso corpo é a nossa coluna.
Então eu dou exemplo, a nossa coluna é como se fosse aquele prédio. Quando a gente está com uma alteração ali no disco, é como se o prédio estivesse tortinho. Por isso que o remédio ele vem e mascara a dor, né? Então o problema não está ali que o medicamento vai te ajudar a 100%. Ele vai te aliviar, né? Vai ser um paliativo. Claro, eu não quero que ninguém fique com dor, mas o que vai trazer alívio nisso? É o alinhamento de novo dessa coluna, né? Por isso que muitas vezes o paciente chega falando para mim que já tomou todo tipo de remédio e não aliviou a dor, porque é uma alteração biomecânica ali na coluna. Né? Então a gente precisa fazer o quê? Reajustar, realinhar e fazer a reabilitação desse paciente. Eu ando sentindo bastante dores nas costas por conta da gravidez. Eu tenho desvio lombar. Só que depois que fiz um tempo de fisioterapia, aí depois disso nunca mais parei de ir à academia. Então eu fortaleci meu lombar. E eu realmente não sentia mais dor nenhuma. Mas agora com a gravidez é nítido. Eu falei, nossa, como que voltou as minhas dores nas costas? Eu continuo indo na academia, mas agora com exercício diferente, um exercício um pouco mais leve. E parece que voltou tudo, a minha dor na coluna. Quando eu tô com muita dor, acabo tendo que tomar um paracetamol, um remédio mais fraco, que é o que a gente pode tomar para ajudar. Mas é bem difícil essa parte. Vocês cuidam de grávidas também? Sim, sim. Nós fazemos o protocolo para o paciente gestante, né? A partir do 3º mês, né? Então passou aquela fase mais do comecinho ali, nós conseguimos também trazer ele para as duas costas. Gente, vou ter que sair daqui, vou ter que ir lá, porque a coisa tá ficando feia pra mim. Nós temos o protocolo também para gestante. Última perguntinha, essa é que muita gente liga o sinalzinho de alerta. Quando realmente a gente deve fazer uma cirurgia de coluna? A gente vê que a nossa fila do SUS tá enorme de pessoas que precisam operar. A gente tem poucos médicos especialistas em coluna, porque, para quem não sabe, médico que opera essa parte de coluna, de hérnia, é neuro, gente. Não, tem alguns casos que é ortopedista, né? Quando ele é especialista em coluna. Aí, ó. Maioria das vezes é neuro. Que operou meu esposo foi um neuro. A gente já tem pouco neuro. Imagina um especialista nessa área. E é uma cirurgia terciária que hoje no SUS é bem difícil. Nossa fila é muito grande mesmo. Sim, sim. Então, em casos, pensando em hérnia de disco, né, pessoal? Nós vamos encaminhar esse paciente, ou ele deve procurar com urgência, né, o pronto-socorro para encaminhamento cirúrgico em caso de condições graves neurológicas. O que seria isso? Vai pegar um objeto, o objeto não fica na mão, não está conseguindo fazer a pressão ali na mão, então o objeto cai. Isso aí já é uma perda de força nítida. Lá no pé, vai dar uma passada, vai caminhar, não consegue erguer o pé literalmente cai. Né? Então, isso daí já mostra perda de força grave. Né? Tem pessoas que até chegam a paralisar, né, da perna para baixo, dependendo do grau ali da hérnia. Mas perdeu força, perdeu movimento, é um indicativo grave. Né? Junto disso, tem as disfunções que a gente fala lesão de célula ali. A pessoa, ela sente formigamento na região íntima. Então é como, sabe, quando o cavaleiro sobe no cavalo, que fica aquela parte sentadinha ali, por isso que é lesão de célula, é aquela parte que fica ali no cavalo. Sim. Então aquela parte ali não pode formigar, né? Então tem o formigamento e também as disfunções vesicais, né? Que eu já comentei com vocês, que é a perda de xixi ou de cocô ou a retenção. Né? Então você não consegue ir no banheiro, o xixi não sai do meio do cocô, está constipado também. Então isso são condições graves, né? Que você precisa buscar um neurocirurgião ou um especialista ortopedista em coluna. Né? Mas eu indico mais neurocirurgião, que daí ele já está mais a par de toda a situação e vai te acalmar. Ai, muito obrigada por essa informação, porque realmente é uma dúvida que a gente ouve muitas vezes, né? E às vezes o médico indica cirurgia e a gente sabe que talvez poderia ter um tratamento que daria certo. Então, uma dica: vá primeiro no especialista, faz um exame, igual o Dr. Erna atende. Eles vão te encaminhar
pro que for preciso. Ó, o seu tratamento a gente consegue dar conta aqui. Olha, já passou, não dá mais, agora é com o neurocirurgião. Então, sempre encaminhando o paciente para melhor ser atendido, trabalhando sempre com a verdade, né, Miriam? Sim, com certeza. Isso aí, e se o caso não for pra gente, né, se a gente vê que o paciente ele vai desenvolver uma condição mais grave e pode ficar com sequela, tudo isso é de urgência, porque pode deixar sequela. O nervo, ele não pode ser lesionado ali por muito tempo, né, porque ele está obstruindo na coluna. Então, nós vamos encaminhar. Mas se o caso for pra gente, você pode ter certeza que você vai ser bem tratado, bem orientado, bem assistido, né, e aí correr menos riscos, né, porque o tratamento não tem nada invasivo, né, e nem medicamentoso, gente. Se a pessoa pedir remédio pra mim, eu falo, ó, vamos aí, de um grama só, porque nós vamos dar o quê? Meios pro corpo se autocurar. E é isso que é importante, né? Porque, primeiramente, o que eu falo pro paciente, ele pisou ali na minha sala, eu já falo, você acredita? Você acredita no tratamento? Então, assim, 90% a gente sabe que vem ali, sabe, da força de vontade da pessoa ficar bem, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhando junto, né? E dor nas costas, pessoal, não é normal igual todo mundo pensa. Tá doendo as costas é porque alguma coisa está errada com você, hein? E Miriam, infelizmente nosso programa já chegou ao fim. Eu falei que ia ser muito rápido, realmente o tempo passa. Quando o papo é bom, o tempo voa, né? Quero que você deixe as suas redes sociais para o pessoal que está nos acompanhando te seguir, tira dúvidas, se quiser também marcar uma consulta, passa o WhatsApp, Instagram, o que você achar melhor. Sim, pessoal, nós estamos ali, né? O endereço da clínica na Rua França, 917, bem ali perto do ginásio. Nós estamos ali com a Laura no atendimento do WhatsApp ou na ligação mesmo, no 99914-0160. Se você precisar, né, também acompanhe a gente, tem bastante depoimento ali nas redes sociais, Facebook, Instagram, Dr. Ernie, a unidade Cambé. Você vai ver pessoas conhecidas também, né, porque às vezes a gente segue essas páginas e vê depoimentos aleatórios, mas não, nós temos aqui já bastante pessoas que se recuperou, né, da nossa região. Então, se você sentir dor nas costas há mais de 3 semanas aí, se essa dor não está passando com remédio, procure ajuda, não espere essa dor se agravar. Muito obrigada, Miriam, foi um prazer recebê-lo. Espero que você volte mais vezes para a gente aprofundar um pouquinho mais no tema. Deus abençoe e até o próximo programa, pessoal. Muito obrigada. Este foi mais um programa Girassol no Ar, apresentado por Ellen Afonso, na Rádio Cambé 770, toda quarta-feira, às 18 horas.